De forma a poder nos situar nas Sagradas Escrituras, abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9. Amém? Quem está pronto para escutar a palavra do Senhor? Amém. Quem está com disposição de espírito para escutar a palavra do Senhor? Amém. Não vou perguntar disposição física, por muitos estão aqui com cara de ensonados. Estou aqui de cima e dá para ver bem a sua cara de ensonado, cansado. Mas disposição do espírito, amém? Para escutar a palavra do Senhor. Eu hoje gostava de ministrar sobre o tema maravilhosa graça. Diz assim comigo, maravilhosa. Graça. Agora diz cantando. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Isso. Maravilhosa graça. O que significa maravilhosa, maravilhoso? Qual o significado da palavra maravilhoso? Que transcende, vai além daquilo que é bom, é maravilhoso, é magnífico. É poderoso, excede o entendimento humano, vai para além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar, é maravilhoso. Está acima da média, está acima do patamar humano. A maravilhosa graça transcende o bem do que o homem pode fazer, vai além do bem possível ser feito pelo homem. Maravilhosa graça está somente acessível ao poder de Deus. Maravilhosa graça. Transcende, é bela, é linda, é magnífica. Não dá para descrever com adjetivos humanos. É maravilhoso. Graça, o que significa? Todos nós sabemos, favor e merecido. Algo que foi dado mesmo sem nós merecermos. É graça, é de graça. Não tiveste que pagar nada. Houve somente um preço, o sangue de Jesus, que nos dá acesso a essa graça. E na ótica da graça nós conseguimos entender a identidade de Deus, o amor de Deus, o poderio de Deus, a soberania de Deus. Através da ótica da graça, da visão da graça de Deus, nós percebemos a identidade de Deus, que Deus é amor. Pela graça nós entendemos que Deus é amor. Pela maravilhosa graça nós entendemos que Deus é amor, mas também entendemos a identidade humana. Para além de vermos, através da graça, o quão soberano, poderoso é Deus, também conseguimos e discernimos o quão pecadores nós somos. Falhos nós somos, pequenos nós somos, na ótica da maravilhosa graça de Deus. Na ótica da maravilhosa graça de Deus, entendemos que nós carecemos da graça do Pai, do perdão do Pai, da misericórdia do Pai. Pela maravilhosa graça de Deus, nós entendemos que sem Ele não somos nada. Pela maravilhosa graça de Deus, nós entendemos que nele está tudo. Tudo aquilo que nós precisamos. Eu gostava de ministrar sobre isso. A maravilhosa graça de Deus. Sabem que somente no Novo Testamento existem 170 expressões da graça de Deus. 170 expressões de graça de Deus. 170. Eu não sei quantas mais nós precisamos de ler e de ouvir, mas eu acho que é um bom número. 170 vezes manifesta a graça de Deus, quer pela palavra em si ou expressões de graça de Deus. Vejamos uma delas, algumas delas. João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente, porquê? Pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Imagina. Imagina se fossem pelas obras. Não, é pela graça. Pela graça. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus manifestou-se salvadora. Ela não nos condena. A graça quer nos salvar. É uma graça salvífica. Quer trazer salvação.
não quer trazer julgamento, não quer colocar-te para baixo. A graça vivifica. A graça de Deus quer nos santificar, quer nos perdoar, quer nos motivar, quer tirar todo o espírito de medo e dar-nos espírito de coragem, de trepidez, força, a graça, a maravilhosa graça. Não é a graça do homem. A graça do homem tem um preço. O favor do homem tem um preço. Temos que pagar muitas vezes para ter o favor do homem, o bem do homem, seja monetariamente, seja com favores. Se eu pareço bem aos olhos de outro, posso receber a sua graça, mas é condicionada. A graça dada pelos homens é condicionada. A graça dada por Deus é incondicional. O amor de Deus, a graça de Deus se manifesta pelo amor incondicional de Deus, do próprio Deus. Isso é graça. Atos capítulo 15, versículo 11. De modo nenhum cremos que somos salvos. De modo nenhum cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então estes são alguns textos que falam da graça do Pai, da graça de Deus para com a nossa vida. Mas vejamos um exemplo no Velho Testamento sobre a graça manifesta de Deus na vida de um homem. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 a 9. E diz o seguinte: disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência, benefício, favor, de graça, faça bem para com ele por amor de Jonatas. E havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: tu és Ziba? Respondeu ele: teu servo. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lugar de esquecimento, lugar de terra infértil, lugar de terra vazia, lugar de doença, lugar de nada. Está em Lodebar. No palácio de Davi em Jerusalém. É o título do versículo 6 para baixo. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência e disse Davi: Mefibosete, respondeu ele: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas. Usarei contigo de graça, de favor. E um favor imerecido, porquê? Porque se nós entendermos, se nós percebermos, Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Pela lógica, toda a descendência de Saul, de Jonatas, deveriam ser mortos. Porque neste caso era Davi que estava no trono. E por certo, este homem não deveria estar vivo. Deveria estar morto. E a graça também se deve à quebra dessa cultura existente no tempo, a essa necessidade, mas também a um pacto que havia sido feito entre Davi e Jonatas, um pacto de sangue. As almas, a amizade entre Davi e Jonatas era tão grande e, de certa forma, Davi, personificando aqui Deus, queria usar de benevolência para com o Mefibosete, que somos todos nós, através de Jonatas, que é Jesus, personificando Jesus nas nossas vidas. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: que é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a tua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Respondeu Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará ele. Disse o rei:
Quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Repara, de nada passa a ter servos. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, em casa de paz, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Quem era este homem? Muitas vezes, se calhar, já ouviste pregar sobre esta mensagem, inclusive eu já li muitas vezes sobre este homem, sobre a progressão que ele teve na sua vida, mas também sobre a sua condição no qual ele viveu durante alguns anos. Era suposto este homem estar a reinar, era suposto ele suceder a seu pai, Jónatas, mas não aconteceu assim. Muitos imprevistos acontecem também na nossa vida e nós, com certeza, teremos que saber lidar com eles, esperando sempre que a maravilhosa graça do Senhor se manifeste nas nossas vidas. A condição que te encontras hoje não quer dizer que irá definir o teu futuro. Porquê? Porque nós estamos debaixo da maravilhosa graça de Deus. A condição em que estás hoje não irá definir o teu futuro. Escuta, a condição em que nos encontramos hoje não define o nosso futuro. Quem define o nosso futuro é aquele que está sentado no trono. Parece palavra já bastante, mas é a realidade. E eu só quero avivar a tua mente para que possas entender isso, discernir isso. Que a condição, quer de doença, quer financeira, quer ministerial ou espiritual, não será condicionada pelo presente, mas pela eternidade que está lá no céu. É maravilhosa. Quem era Mefibosete? Neto do rei Saul, filho de Jónatas, membro de uma família real. Ele era membro de uma família real que nasceu com certeza num berço todo dourado, brilhante, maravilhoso. Era com certeza, tinha um reino, um berço todo decorado, todo... Não sei se conseguem imaginar como seria um berço real. Consegues imaginar, António, como seria um berço real? Descreve um pouco. Enquanto eu tiro o som aqui ao meu telemóvel. Com certeza teria lá 2 servos a abanar. Incessantemente. Se calhar 2 ou 3. Então era uma riqueza, era super cómodo, com certeza. Mas o cenário atual, o cenário do passado era lindo, mas o cenário atual era uma desgraça. Era uma desgraça. Será que a condição em que ele viveu no passado lhe dava forças para viver no presente? No passado, claro, na sua tenra idade, ele era uma criança, se calhar não se recordava daquilo que havia vivido. Mais uma lição para todos nós. Que o nosso presente não tem que ser motivado pelo nosso passado, mas pelas coisas que se esperam. A maravilhosa manifesta do Senhor. Podemos ter vivido, crescido num berço de ouro, todo totalmente decorado. Já podemos ter tido muito, mas hoje não temos nada. Mas será que seremos movidos por isso? Será que possivelmente já viveste num palácio e hoje encontras-te numa casa sem condições? Mas será que é isso que vai definir o teu futuro? Olhemos para a vida deste homem. Olhemos para a vida deste homem que teve altos, baixos, mas para a glória e honra do Senhor, terminou a sua vida sentado à mesa do rei, sentado à mesa com Jesus. Então aqui vemos um homem que com apenas 5 anos começou uma história de fuga, uma história de tristeza. Até aos 5 anos de riqueza, mas a partir dos 5 anos de fuga, de perseguição, de dor, de humilhação. Então, a partir dos 5 anos, digamos que dos 5 até aos 14, 15, o nosso caráter se molda, a nossa personalidade se molda, e ele, apesar de ter crescido até aos 5 anos num berço de ouro, em meio às riquezas, dos 5 anos em diante, ele esteve condicionado a um crescimento de fuga, temor, tristeza, não só pela condição
que vivia, mas por aquilo que lhe poderia esperar, a descendência do rei, ter que ser morta, aniquilada. Então aqui vemos um retrato de um homem ferido, em fuga, e também caído no seu pecado, que somos nós. Muitas vezes nos encontramos no papel deste homem Mefibosete, à espera que nos bata à porta um rei, chamado Senhor. Senhor Todo-Poderoso, para que nos possa resgatar. Então este homem perdeu a graça divina e aos 5 anos bate à sua porta uma grande tristeza, uma tragédia. E em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: quando Saúl e Jonas foram mortos em Israel, Mefibosete, filho de Jonas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saúl e de Jonas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. E a pressa era tanto, a ansiedade era tanto, o desespero era tanto, que a palavra do Senhor diz que o deixou cair. E naquela pequena, tenra idade, ele cai e fica com uma deformação física na sua anca, não só temporária, mas para sempre. Então ele era um fugitivo. Ele era, infelizmente, naquela altura não havia ortopedistas que o pudessem curar da melhor forma. Poderia até ser, nos dias de hoje, uma lesão bastante fácil de tratar, de cuidar, mas naquele tempo não havia essa condição. Então a prova de Deus, as circunstâncias do mundo detalharam, ou fizeram com que ele permanecesse assim. Então olhamos por um homem, para esta figura, Mefibosete, um homem sem esperança, um homem que tinha tudo e de repente perde tudo. Então, e nos dias de hoje isso acontece muitas vezes, e houve uma tragédia bastante conhecida na Bolsa de Nova Iorque, há uns bons anos atrás, em que os acionistas investiram tudo, tinham tudo num dia e segundos depois perdem tudo. O crash, se não me engano, é assim que se dá o crash, acho que o nome que dão essa. Então houve uma quebra na Bolsa de Nova Iorque e sabem que o facto de eles de um dia tinham tudo, mas em segundos, em minutos, perderam tudo. A história fala que em alguns documentários existentes que o pessoal jogou-se das janelas, matou-se, enforcou-se, suicidou-se, porque um dia tinham tudo, no outro dia não tinham nada. Mas aqui não estamos a olhar para um homem que tirou a sua vida. Não, ele viveu naquela tragédia. Então, vemos alguém com grandes traumas, para além de traumas físicos, traumas emocionais, traumas a nível familiar, para além do lugar onde ele estava, a sua condição também não ajudava. Uma coisa é seres são em meio ao nada, outra coisa é seres doente físico, doente emocional, teres perdido tudo. Com certeza ele já com alguma idade, ele já sabia quem ele era, ele já sabia quem ele foi um dia, mas ele vivia aquela condição social e também espiritual. Manco, deficiente, pobre monetariamente, pobre emocionalmente, uma família completamente destruturada, num lugar sem pasto, um lugar de gente esquecida, de gente colocada de parte, nada, totalmente vazio, totalmente pobre, doente, miserável, junto de pessoas doentes, junto de pessoas miseráveis, junto de pessoas leprosas, junto de pessoas que morriam dia após dia. Olha, morreu o irmão X, olha, morreu o amigo tal, olha, morreu. Ele estava num lugar assim. Com certeza no lugar onde ele estava, derivado às doenças existentes, porque nos dias de hoje as feridas são limpas, são tratadas, coloca-se um pensinho, mas naquele tempo não. O sol era escaldante, apodrecia a pele, o cheiro nauseabundo naquele lugar, abundava naquele lugar. Devia ser uma cidade totalmente desprezível. Mas a prova de Deus, ou estava no historial, no livro da vida, aquele homem ser abençoado e tomar posse da maravilhosa graça. E Deus sempre quer abençoar alguém com a sua graça. É uma graça que está disponível para todos nós. Escuta, o cenário podre que eu tentei pintar aqui ao nosso redor, nesta manhã, aqui neste lugar, de Lodebar, talvez seja o cenário em que nós estejamos inseridos fisicamente ou até mesmo espiritualmente. Sabe-se lá há quanto tempo
andas com sede de Deus e não encontras a fonte. Sabe-se lá há quanto tempo nós andamos nesta cidade de Lodebar, em meio aos mortos, em meio aos doentes, em meio aos cansados, em meio aos oprimidos, quando está disponível uma maravilhosa graça para todos nós. Deus quer nos abençoar com a sua maravilhosa graça nesta manhã e todos os dias da nossa vida. A graça de Deus não é limitada a um culto de domingo, a graça de Deus é ilimitada, é constante, é permanente. É incessante, está disponível aqui, está disponível na sua casa, está disponível no seu trabalho, constantemente. Não é o cenário, não é a Lodebar da tua vida que vai condicionar a maravilhosa graça de Deus. Escuta, se calhar emocionalmente estás numa cidade assim, já cheira mal, podre, não consegues ver alegria em lado nenhum. Não consegues ver nenhum sinal de prosperidade, nenhum pasto verdejante. Se calhar emocionalmente estás assim. Muitos não se acusam, muitos não se manifestam, mas no teu eu, o teu eu diz: estou completamente perdido, estou completamente falido, estou completamente entristecido, estou completamente nauseabundo, estou completamente pudrificado. Vivo num opróbrio abundante constantemente, emocionalmente. A minha vida é altos e baixos, inconstantes, permanentes, indecisões, sem convicção. Emocionalmente estamos assim, espiritualmente distantes, longe, perdidos. Talvez nos encontremos assim. Só Deus sabe a página da tua vida. Só Deus sabe o capítulo que está a ser escrito hoje na tua vida. Só Deus sabe como te levantaste hoje espiritualmente, sem vontade de adorar, de louvar, de escutar a palavra do Senhor. Talvez estejas com uma expectativa nada alta, não te faz perceber o que estamos aqui a pregar. Talvez espiritualmente já não consigas sentir o sopro de Deus na tua vida. Se calhar espiritualmente não consegues entender que estamos numa sala de oração para cultuar a Deus. Talvez tenhas vindo até aqui somente para sentires bem com a tua consciência, cumprir um calendário. E isso é o que faz os Lodebares da vida, não? As cidades de Lodebar na nossa vida. É nós estarmos lá sem percebermos que lá estamos. Sabem que os leprosos deixam de sentir dor, perdem membros, às vezes sem se aperceberem. E às vezes nós estamos assim. Mas a maravilhosa graça de Deus veio-se para manifestar, para colocar soro sobre as nossas feridas e entendermos e discernirmos o que fazemos aqui hoje. Deus quer nos abençoar com a sua graça. 1 Samuel capítulo 18. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despejou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Então Deus fez um pacto com Jesus. Davi fez um pacto com Jonatas. Deus fez um pacto com Jesus. Lá em cima eles disseram: é necessário que tu vás lá embaixo, despojares a minha graça, mostrares, revelares a minha graça ao povo, para que os Mefibosetes, aqueles que estão perdidos pelo mundo, possam ser salvos. É necessário que o teu sangue seja derramado naquela cruz para que todos eles possam ser salvos. Há um pacto de sangue, há uma promessa feita. Existe algo para nós tomarmos posse nesta manhã. Talvez andemos à procura de coisas, quando aquilo que nos basta é a maravilhosa graça. Talvez nós desejemos coisas, quando aquilo que nos basta é a graça do Senhor. Talvez nós estejamos ansiosos por coisas, quando devemos estar ansiosos pela graça, pela presença de Deus. A graça de Deus é salvífica, ela salva, ela resgata, ela perdoa, ela cura, ela coloca-nos no lugar certo, no tempo certo, ela coloca as pessoas certas ao nosso redor. Mefibosete foram lá buscá-lo a Lodebar para trazê-lo para o lugar certo, que é à mesa do rei, à mesa do Senhor. Ele foi retirado num lugar de opróbrio para ser colocado num lugar de riqueza. Eu não quero aqui falar de riqueza natural, mas riqueza espiritual, de bênção. A despensa pode estar vazia, a casa pode estar vazia, desempregada há 7 meses.
8 meses, seja o que tempo for, mas a graça de Deus nos basta e é aí que Deus nos quer colocar. Claro que Deus vai nos abençoar, vai nos prosperar, vai nos dar a sabedoria para alcançarmos mais e mais de Deus, mais e mais neste mundo. O melhor desta terra nós iremos colher em nome de Jesus, iremos prosperar. Mas isso são coisas secundárias. Aquilo que é primário, a nossa dependência está na maravilhosa graça de Deus. E é necessário que nós entendamos isso nas nossas vidas. Há um pacto colocado. Houve uma autoridade de Deus manifesta através da pessoa de Jesus Cristo nesta terra. Jesus veio com autoridade a esta terra. Vem com autoridade divina. Mas se mostrou como servo, como filho, em forma humana, para manifestar o amor de Jesus. Não com espada, não com lança. Não vem impor. Não, Ele veio pregar. Ele veio manifestar o reino a esta terra. Ele não quer forçar a maravilhosa graça de Deus. Não é imposta. Não é imposta ao ser humano, é desfrutada pelo ser humano. O ser humano, nós, filhos de Deus, temos que gostar, estar ou desfrutar da maravilhosa graça do Pai. Mesmo quando os nossos defeitos são expostos, tal como esta personagem bíblica, não é? Que expõe os defeitos de Mefibosete, em 2 Samuel capítulo 9, às vezes as tuas limitações te podem fazer questionar a ti mesmo. Sou eu merecedor da maravilhosa graça de Deus? Talvez não só tu te confrontes com os teus próprios defeitos, mas alguém te confronta, os teus amigos, os teus familiares, ou até mesmo os teus irmãos, te confrontam pelos teus defeitos, as tuas falhas. Mas isso não é limitador de sentirmos a graça de Deus ou desfrutarmos da graça de Deus. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, sim, ainda existe, mas ele é aleijado, mas ele é murmurador, mas ele é falho, mas ele é tão negativo, ele é mentiroso. A maravilhosa graça de Deus vê para além daquilo que tu fazes. Ele quer ver aquilo que tu és, aquilo que tu sentes em teu coração. A maravilhosa graça de Deus lança fora todo o medo, todo o pecado. Simplesmente Deus não quer destacar o teu pior, mas o teu melhor. Por muito que seja, por pouco que seja, a maravilhosa graça de Deus quer destacar aquilo que existe de bem em ti. Ainda existe uma réstia de bem em ti, então o diabo acusa, o diabo oprime, o diabo lança fora, mas Deus quer exaltar o pouco que seja. O servo disse, aleijado de ambos, ainda existe um filho de Jonatas. Ainda existe um filho de um homem cujo tu fizeste um pacto de sangue. Ainda existe um filho de um homem que tu tinhas um compromisso. Ainda existe um filho de um homem que tu tinhas uma aliança. Ainda existe um filho de um homem, imagina, um filho de alguém que era importante para ti. Mas ele, olha, depreciação. Ele era um filho de alguém no qual Davi tinha honra, uma amizade de alma gêmea com ele. Mas existia alguém que queria depreciar, mas é aleijado de ambos os pés. O que é esta deficiência? O que é uma deficiência humana perto da perfeição divina? Não. O que é uma deficiência emocional perto de uma perfeição divina? Será que o que irá se destacar junto de Deus é a tua deficiência humana, psicológica, emocional, física, seja o que deficiência for, ou é a divindade de Cristo? Nós somos salvos pela graça. Graça de Deus, somos falhos, somos pecadores, sim. Mas a divindade de Cristo, a maravilhosa graça de Cristo, de Deus, é que nos aproxima do Pai. É de graça, é pela graça. Ele é deficiente, mas o que importa é isso perto da divina graça? Ele tem uma deficiência grave, ele não é digno de receber essa bênção. Ele não tem sequer a fisionomia dele, não é propícia a um reinado. Estou a imaginar num reino
um rei já todo deficiente, já transparecia ou já demonstrava fraqueza. Uma deficiência física é alguém que tinha um cargo de autoridade, tinha uma função de autoridade. Uma deficiência física já trazia alguma limitação ao seu reinado, ao seu poderio. Então esta era a ótica deste servo para com Mefibosete. Mas nós somos filhos do rei independentemente da nossa fraqueza. Deus, eu sou fraco nesta área, mas és meu filho. Deus, eu falhei nesta área, mas és meu filho. Deus, eu cometi este pecado, mas és meu filho. Arrependei-vos, pois, irmãos, e serão salvos. Esta é a maravilhosa graça de Deus. Independentemente das tuas falhas e fraquezas, és filho. Entendes? Ponto. És filho. Claro, quer ser salvo. Arrependei-vos, pois, irmãos. Arrependei-vos, reconheceis que são falhos e pecadores. Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Então Pedro começou a falar. Ele disse, agora eu sei que de fato Deus trata a todos de igual modo, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Ele aceita todos. Mas vem sempre as dificuldades em meio a esse processo. Apesar de entendermos na teórica, sabemos que na prática iremos passar por alguém que nos irá julgar, acusar, apontar o dedo, irão setas das trevas, setas que nos irão tentar a desviar nos nossos caminhos, irão ser lançadas constantemente. Constantemente, se nós podemos parar no tocante à nossa fé, à prática da nossa fé, eu quero dizer que Satanás não para em tempo algum. Ele não para, ele não se cansa de agendar, de projetar obras malignas para nos tentar parar de adorar aquele que é santo e divino. Constantemente, Ele irá lançar setas sobre as nossas vidas. Mas Jesus, nesta manhã, diz-nos, Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, sigam-me, aprendam comigo, venham tu que estás cansado. Sai dessa terra de tristeza, de secura, de opróbrio, de podridão espiritual, física. Sai emocional e vem ter comigo, aprende comigo, ser meu seguidor. E o que é um seguidor? É alguém que segue, é alguém que pratica as mesmas obras, é alguém que é conduzido por... Um seguidor é conduzido por alguém. É alguém que respeita alguém. Um seguidor respeita a sua autoridade, respeita a autoridade divina, pratica as mesmas obras, fala as mesmas palavras, ama como o Cristo amou ou ama. Sejam meus seguidores, não é só seguir os passos, o caminho de ir à igreja, ir ao GV, ler a Bíblia. Não, é fazer as mesmas obras que Ele fez. É agir como Ele agiu. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então é bom seguir Jesus, é bom experimentar esta maravilhosa graça. João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, assim como o meu Pai conhece-me, eu conheço o meu Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me e estou pronto para morrer por elas. Aquele que nos concede a maravilhosa graça é aquele que está pronto a morrer por nós. Jamais pede-me para morrer por ti. Jamais. Porque irás te surpreender. Não morrerei por ti. Talvez pela minha esposa e pelos meus filhos. Mas Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu... Queremos algo mais belo, não? Jesus, basta. Jesus, eu estou pronto para morrer por elas. Eu estou pronto, Jesus, a morrer pelas minhas ovelhas. Esta simples frase de Cristo manifesta a maravilhosa graça do Pai, a morte dele. Ele está pronto a morrer pelas suas ovelhas, pelos seus seguidores, por todos aqueles que os seguem, por todos aqueles que o respeitam.
o louvam, o adoram. Ele dá a sua vida por elas. Deus está sempre pronto para nós. Deus está sempre pronto a morrer por nós. Deus procura por nós incansavelmente, incessantemente. Onde estão os homens que eu quero salvar? Onde estão as mulheres que eu quero salvar? Espírito Santo toca, procura-os, busca por eles, porque eu quero salvá-los. Da mesma forma, Davi queria. Onde está? Existe alguém que eu possa mostrar a minha benevolência, a minha graça. E Deus está a gritar aos teus ouvidos, ao teu espírito: onde estás tu? Eu quero te encontrar. Fisicamente estamos aqui, mas espiritualmente estamos aonde? Eu quero te encontrar, eu quero chamar-te para comer à minha mesa. Eu quero dar-te um lugar de privilégio, um lugar de santidade, um lugar de abastança, um lugar onde o amor é constante, não é limitado, é ilimitado. Eu quero te dar um lugar de paz. Eu quero te dar um lugar de paz. Talvez a tua cadeira tenha estado, ou esteja jogada no chão. Tenhas abandonado a mesa onde um dia estiveste sentado. Mas Deus quer colocar a mesa, aprontar a tua mesa direitinha. Quer levantar a tua cadeira, puxar a cadeira. Meu filho, senta-te. Senta-te, meu filho. E Deus depois quer vir e sentar contigo e ter um parlapé. Falarem todos, os dois juntos, ter uma conversa face a face. Este homem teve a oportunidade de sentar à mesa do rei. Teve a oportunidade de ter uma reviravolta na sua vida. E se a tristeza, de alguma forma, o deformou emocionalmente, se a pobreza o deformou fisicamente, espiritualmente, eu estou certo que a maravilhosa graça manifesta através da pessoa do rei Davi o transformou de uma forma maravilhosa. O que é que eu quero dizer com isso? Por muito que tenhas vivido, muito em termos de circunstâncias, episódios, momentos, em termos de tempo, mas já faz 20 anos, eu quero dizer, se naquele dia tu ouvires a voz do Senhor chamar-te para sentar à mesa e disseres sim, eu quero dizer que todos esses 20 anos passarão a ser somente história. História na tua vida. História. Irão ser, sabem o quê? É como uma forma de nivelares o quão grande e maravilhosa é a graça do Senhor. Saberes de onde vieste, porque convém que não nos esqueçamos de onde viemos, mas que nos lembremos sempre onde Ele nos pode pôr. É importante não nos esquecermos de onde viermos, mas é necessário nós lembrarmos sempre onde Ele nos quer pôr. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura, ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Olhamos para um homem que manifestava estando preso, sendo açoitado, sendo maltratado, sendo humilhado. Ele era uma pessoa constante. Era alguém que dizia: alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Escuta, estando triste, como eu posso ter o privilégio de dizer para os outros se alegrarem? Este homem, Paulo, conseguiria fazê-lo. Porquê? Porque ele tinha o entendimento da maravilhosa graça de Deus. Ele vivia a maravilhosa graça de Deus, tendo pouco ou tendo muito. Ele vivia a maravilhosa graça de Deus sendo alimentado ou com fome. Ele vivia a maravilhosa graça de Deus em todo o tempo, em toda a circunstância. Em toda a circunstância. Deus nos chama nesta manhã. Quando estão prontos para ouvir a sua voz? Deus quer restituir tudo aquilo que um dia tiveste e Deus quer te dar tudo aquilo que poderás ter. Deus quer restituir tudo aquilo que um dia tiveste e quer te dar aquilo que tu hoje poderás ter. Um dia tu tiveste, talvez o homem tenha roubado, ou até mesmo Satanás tenha tirado por uma brecha ou algo que tenhas aberto na tua vida. Mas eu quero dizer que a vida aqui nesta terra não contém só as bênçãos que um dia foram tiradas. A vida aqui nesta terra ainda contém bênçãos que ainda estão reservadas no céu. Escuta, as bênçãos então existem lá ainda. Existe uma colheita ainda a ser feita. Mas somente para aqueles que entendem a maravilhosa graça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.